Com os capítulos mais recentes de One Piece, em especial o capítulo 1030, a gente teve algumas coisas envolvendo o despertar de Akuma no Mi. Tanto o Akuma no Mi do Kid quanto do Law. Isso nos traz um cenário para a pior geração e para o One Piece de um modo geral, que pode mudar bastante coisa. Por isso vem aqui comigo para esse vídeo e vamos dar uma olhadinha em tudo isso daqui. Level 3で私たちがやっつけたじゃないのよ。復活は当然。あいつらは覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。あれも悪魔の実の能力者なの。グズグズしてたらさっきの3人も時期を起き上がってくるぞ。だがあんなもんにビビる時じゃねえだろう。 Domingo agora vai ser um novo dia de vídeo aqui no canal. Eu vou ter que adotar esse formato por enquanto. Talvez um ou outro dia a gente tenha vídeo sábado um pouquinho antes ou durante a semana, mas até ali por dezembro, dia 20, perto do Natal, eu vou continuar desse jeito aqui. E aqui, entrem nos links da descrição e anotem aí. Próximo sábado a gente vai fazer uma live vendo o episódio 1000 juntos de One Piece. Finalmente 1000 episódios. Eu só queria falar que a minha câmera ficou travada durante a maior parte do vídeo, então eu só vou ficar falando por aqui de normal. E bem, de modo geral, o despertar das Akuma no Mi é algo bem esperado. Poder ver, por exemplo, o despertar da fruta do Luffy. Mas, como a gente sabe, foi muito pouco explorado com o passar dos tempos. Até agora na obra, a gente teve despertar de paramécias vindo de um grupo em específico somente. O grupo que tem a capacidade de gerar substâncias. No caso do Flamingo, ele consegue criar cordas, e em seu despertar, ele consegue transformar o ambiente ao seu redor nestas cordas. Já pelo lado do Katakuri, ele faz o mesmo com a Mochi Mochi no Mi. Esse tipo de despertar ajuda a gente para poder ter uma noção do que pode ser o despertar de outras frutas, considerando uma ou outra coisa. Por exemplo, a Bata Bata no Mi, que foi comida pela Charlotte Galette. Essa é a fruta da manteiga, que permite ao usuário gerar e controlar manteiga. O seu despertar, seguindo a lógica das outras duas, faria com que a sua usuária conseguisse transformar as coisas ao seu redor em manteiga. Mas ainda assim a gente tem outros tipos de paramécia, sendo que estas têm maneiras diferentes de funcionar. Por isso, até então, as pessoas que começavam a teorizar um despertar geralmente partiam para esse lado de transformar o ambiente em sua volta, e isso fazia sentido. Mas agora com o despertar do Kid e do Law, a gente pode começar aos poucos ir mudando o nosso jeito de pensar relacionado a isso. Na classe de paramécia a gente tem outras 3 subclasses que podem mudar um pouquinho ali. A gente tem aquelas Akuma no Mi que podem transformar o corpo do seu usuário. A gente pode dar exemplo a Gomu Gomu no Mi, do Luffy, ou a fruta Buki Buki no Mi da Baby 5. Essas frutas a gente tem umas ideias bem básicas, onde o corpo do usuário ou permanentemente é de um elemento, Luffy é de borracha, ou ele pode moldar o seu corpo em diferentes formas dentro daquele elemento. Tipo 10 Bones, que ele consegue moldar o corpo dele em lâminas quando ele quiser. A gente tem ainda a classe de transformação de ambiente, como a fruta do Almirante Fujitora, onde ele consegue manipular as regiões ao seu redor com a gravidade, ou também com a própria fruta do Law, que ele consegue cortar, grudar, trocar de lugar, qualquer coisa que esteja dentro da sua room. E por último temos a geração de substância, que como o nome já diz, gera uma substância. A gente tem a fruta do Magalhães, do Doflamingo e a do Katakuri, assim é claro como diversas outras. Detalhe também que a fruta do Katakuri entra também na classificação de transformação corporal, visto que ele cria Mochi e também se torna Mochi. Olha que coisa mais linda do mundo! Mas é claro, o Oda pode acabar inovando e fazendo alguma fruta que não se encaixe em nenhum destes 3 classificações diferentes. Afinal de tudo, o universo é dele, e o que ele fala é a verdade. Mas por enquanto a gente consegue encaixar a maioria, na verdade todas as frutas, nesse tipo de classificação, nesses 3 tipos. Então é assim que a gente vai tomar as rédeas por enquanto. E se tu parar para pensar bem, agora a gente tem um tipo de despertar para cada tipo de Akuma no Mi. Katakuri do Flamingo na geração de substância, Law na alteração ambiental e o Kid na alteração corporal. E como eu mencionei antes, a gente imaginava que o despertar era que o usuário iria poder gerar coisas diferentes ao seu redor com o poder da sua fruta, já que só tínhamos como base do Flamingo e o Katakuri. Mas agora com tudo isso a gente pode dizer que o despertar de uma Akuma no Mi do tipo paramécia de certa forma é uma inversão do que o poder originalmente conseguia fazer. Do Flamingo, em vez de criar fios, ele transforma fios.
Mesma lógica pro Katakuri. Kid, em vez de atribuir magnetismo ao seu corpo, ele consegue atribuir magnetismo aos corpos e objetos alheios. Lau, em vez de criar uma sala de operações que ele controla objetos dentro, ele pode transformar e imbuir algum objeto numa sala de operações, fazendo aquele objeto interagir da maneira que ele queira com as outras coisas. Mas uma coisa é certa: estas duas habilidades que eles possuem poderiam muito bem não ser um despertar. Afinal, com o tipo de fruta de alteração ambiental, é muito fácil de tu saber quando que ela tá desperta. Mas já com os outros não é tão fácil assim não. Se o Oda não tivesse especificado que aquilo era o despertar do Lau e do Kid, a gente dificilmente poderia ter noção de que aquilo não era só mais uma habilidade. Elas poderiam muito bem ser só mais uma variação da fruta. Agora, com essas duas informações, a gente pode começar a imaginar outros despertares que podem ocorrer na obra. Assim como é claro que todo mundo tá esperando, já que o Kid e o Lau já conseguiram o seu despertar, o despertar da fruta do Luffy, da Gomu Gomu no Mi. Apesar de que eu, pessoalmente, acho que o Luffy não vai ter um despertar logo agora. Eu acho que ele vai ter mais pro final do anime. Eu vou explicar agora o porquê. A gente tá lutando diretamente contra dois Yonkous, dois dos maiores piratas da última geração. Para isso a gente tem 3 moleques da nova geração que querem se tornar figurões. Para isso então a gente precisa dar um power up para eles, para poder ter mais marcada essa diferença de poder diminuindo entre as duas eras. No caso do Luffy, ele conseguiu 2 power-ups insanamente poderosos: o Haki do armamento avançado e a capacidade de imbuir seus próprios ataques com a cor do Haki do rei. Isso possibilitou ele aos poucos ir alcançando o nível de poder de Kaido, até o momento que ele conseguiu dividir os céus com seus ataques. Em contrapartida, a gente tem o Lau e o Kid, que não passaram por nenhum treinamento específico e nem conseguiram entender como funciona o Haki do rei avançado, já que o Lau nem tem esse Haki e o Kid não deu muita atenção. Mas, para igualar um pouco as coisas, eles receberam o despertar. Foi estendida até eles a mão para este power-up ficar disponível. E com isso eu não quero dizer que o Luffy não vai ter um despertar, pelo contrário, eu acho que ele vai ter sim. Eu só acho que para ele poder chegar neste nível, antes ele tem que treinar o seu Haki ao extremo, como ele tá fazendo agora. Afinal, depois de dominar tudo isso, a única coisa que poderia fazer ele ficar mais forte é o despertar. Mas agora sobre como seria o despertar. O Luffy é tipo Goku. Ele é meio burro, mas em batalha ele consegue ser muito inteligente. Ele cria ideias do que fazer e consegue se aprimorar em batalha para se igualar ao seu oponente. Basicamente, ele é o protagonista. Então, como que poderia o despertar do Luffy conseguir combinar essas duas coisas? A presença idiota do Luffy aliada à sua presença amedrontadora, que ele tem por conta de seu poder. Se a gente inverter o que o Luffy faz, enquanto ele é feito de borracha, ele poderia transformar as coisas em borracha, atribuir borracha a um corpo. Tu já parou pra pensar no Luffy batalhando com alguém? Ele faz o corpo deste inimigo ficar emborrachado e começa a se aproveitar disto, esticando o inimigo e afins? Ou ele pegando o cara pelo braço e esticando o braço pra poder golpear ele desse jeito? Essa seria uma maneira, claro, muito cômica do personagem conseguir se desenvolver e se encaixaria perfeitamente com o One Piece. E agora, um último ponto que eu queria ressaltar aqui. O One Piece, com esse despertar da pior geração, provavelmente vai começar a nos mostrar mais coisas relacionadas ao despertar em si. Talvez frutas One míticas espertas, ou, o que todo mundo mais espera, o despertar de uma fruta Logia. Imagina o Akainu, uma das frutas mais fortes, indo para a batalha final de maneira despertada. Se por padrão as Logias já são frutas muito mais fortes, imagina então quando elas ficarem despertadas. O poder que isso vai gerar vai ser imenso. Fica até difícil de se imaginar até onde ele iria. E com tudo isso a gente pode até ficar teorizando como vai ser o despertar de milhares de frutas, invertendo as suas habilidades. Tipo a Fuku Fuku no Mi, do Kinemon, se ele consegue gerar roupas com ela, então ele conseguiria fazer no seu despertar roupas sumirem. Ou a fruta do Blueno, que ele consegue abrir portas para outra dimensão. No caso, ele iria conseguir fazer as portas sumirem. Drake, que foi? Cadê a porta? Acho que dá pra entender a ideia principal. Claro que a gente vai descobrir mais coisas pro futuro, e daí talvez possamos até estender a habilidade dessas frutas pra colocar mais coisas interessantes. Mas por enquanto é isso que a gente tem. Bem pessoal, eu queria poder estar gravando mais vídeos frequentes, mas agora vai ser um pouco complicado de fazer isso. Por isso espero que vocês entendam e eu espero vocês todos os domingos.
Eventualmente, talvez em algum outro momento da semana. Mas até o final do ano vai continuar assim. Eu tô ficando por aqui e falou!